E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Lucas 4, 1 e 2. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não o convidou à tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de se lhe aproximar. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se Príncipe deste mundo. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre os homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria restaurado. Muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida. Pouco interesse tem para eles, mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus, sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. Cristo suportou a prova quanto ao apetite, o amor do mundo e da ostentação que induz à presunção. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir, em nossa humanidade, a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos, a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Para Cristo, como para o santo par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começara a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite, caíra Adão, assim, pela negação do mesmo, devia Cristo vencer. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absorto em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o apertava a todo instante. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias, jejuou e orou. Fraco e emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, 14. Era então a oportunidade de Satanás. Julgou poder agora vencer a Cristo. Eis que foi ter com o Salvador, como em resposta às suas orações, disfarçado num anjo do céu. Pretendia ter uma missão de Deus, declarar que o jejum de Cristo chegara ao termo. O Salvador desfalecia de fome, ambicionava o alimento, quando Satanás o assaltou de repente, apontando para as pedras que juncavam o deserto e tinham a aparência de pães,
disse o tentador: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus 4, 3. Conquanto aparecesse como um anjo de luz, essas primeiras palavras traíam-lhe o caráter. Se tu és o Filho de Deus. Aí está a insinuação de desconfiança. Desse Jesus ouvidos à sugestão de Satanás, e seria isso uma aceitação da dúvida. O tentador planeja vencer a Cristo pelo mesmo processo tão bem sucedido quanto a raça humana ao princípio. Com que astúcia se aproximara Satanás de Eva no Éden. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Até aí eram verdadeiras as palavras do tentador. Na maneira de as proferir, porém, havia disfarçado desprezo pelas palavras de Deus. Havia encoberta negação, uma dúvida da veracidade divina. Da mesma maneira, procura agora o tentador inspirar a Cristo seus próprios sentimentos. Se tu és o Filho de Deus. As palavras traduzem a mordacidade de seu espírito. Há no tom de sua voz uma expressão de completa incredulidade. Trataria Deus assim a seu filho? Deixá-lo-ia no deserto com as feras, sem alimento, sem companheiros, sem conforto? Insinua que Deus nunca intentaria que seu filho se achasse em tal condição. Se tu és o Filho de Deus, mostra teu poder, mitigando a fome que te oprime. Manda que esta pedra se torne em pão. A palavra de Deus era a segurança de Cristo quanto à divindade de sua missão. Viera viver como homem entre os homens, e era a palavra que declarava sua ligação com o céu. Era o desígnio de Satanás fazê-lo duvidar dessa palavra. Se a confiança de Cristo em Deus fosse abalada, Satanás sabia que lhe caberia a vitória no conflito. Poderia derrotar Jesus. Esperava que, sob o império do acabrunhamento e de extrema fome, Cristo perdesse a fé em seu Pai e operasse um milagre em seu benefício. Houvesse ele feito isso e ter-se-ia frustrado o plano da salvação. Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio. Atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Cristo não devia exercer poder divino em seu próprio benefício. Viera para sofrer a prova como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem aí, nem em qualquer ocasião em sua vida terrestre, operou ele um milagre em seu favor. Se bem que Cristo reconhecesse Satanás desde o princípio, não foi incitado a entrar com ele em discussão. Fortalecido com a lembrança da voz do céu, descansou no amor de seu Pai. Não parlamentaria com a tentação. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura. Está escrito, disse ele. Em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre, como prova de sua divindade. Mas alguma coisa maior que todos os milagres, uma firme confiança num "assim diz o Senhor", era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. Era nas ocasiões de maior fraqueza que assaltavam a Cristo as mais cruéis tentações. Assim pensava Satanás prevalecer. Por esse método, obtivera a vitória sobre os homens. Quando a resistência desfalecia, a força de vontade se debilitava e a fé deixava de repousar em Deus. Então, eram vencidos os que se haviam valorosamente mantido ao lado direito. Assim se tem Satanás aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará a operar deste modo. Sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexa pelas circunstâncias, ou aflita pela pobreza e a infelicidade, Satanás se acha a postos para tentar e aborrecer. Ataca nossos pontos fracos de caráter. Procura abalar nossa confiança em Deus, que permite existir em tais condições. Somos tentados a desconfiar de Deus, pôr em dúvida seu amor.
Frequentemente o tentador vem a nós, como foi a Cristo, apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Espera desanimar-nos e romper nossa ligação com Deus. Então está seguro de sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, haveríamos de escapar a muita derrota. Parlamentando com o inimigo, damos-lhe vantagem. Cristo disse ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aguardava o tempo designado por Deus para o socorrer. Achava-se no deserto em obediência a Deus e não obteria alimento por seguir as sugestões de Satanás. Em presença do expectante universo, testificou ele ser menor desgraça sofrer, seja o que for, do que afastar-se de qualquer modo da vontade de Deus. Talvez pareça que a obediência a qualquer claro reclamo da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções de sua consciência. Mas a única coisa no mundo em que podemos repousar é a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mesmo nesta vida, não nos é proveitoso apartar-nos da vontade de nosso Pai no céu. Quando aprendermos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Deus? Qual sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro e confiaremos na segunda. De todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. As irrefreadas satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e degradação que existiam ao tempo do primeiro advento de Cristo dominarão de novo, com intensidade agravada, antes de sua segunda vinda. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás trar-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nos mostrou. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, de tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olheis às circunstâncias ou à fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17:4. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer aprender mais sobre as lições da vida de Jesus, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.
Para não perder os próximos capítulos e mergulhar ainda mais nessa história, ative o lembrete para ser notificado assim que o próximo vídeo for lançado. Nos vemos lá!